Bom dia a todos, na paz de Jesus Cristo. Hoje, 14 de outubro de 2024. 14 de outubro, vamos iniciar esse vídeo falando um assunto muito debatido e algumas interpretações e que muitos já fizeram alguns estudos, só que nós não temos com precisão datas, ninguém dá precisão de datas, né? Porque os calendários, uns falam as datas, outros falam outra. Então aqui nós não vamos falar sobre calendário ou data. Vamos falar das 70 semanas de Daniel, porque há várias interpretações, algumas interpretações acerca da semana de Daniel. Então, o que é 70 semanas de Daniel? O que significa 70 semanas? Semanas, aqui na Bíblia, não vou citar versículos, mas todos os leitores entendem isso. E tem vários versículos citando isso, para a gente não tem como, pelo tempo, falar muito sobre aonde e ler todos, né? Mas a semana tem 7 dias e cada semana representa 7 anos. Então, 70 semanas é 70 vezes 7, dá 49 anos. O povo judeu transgrediu contra Deus, a cidade de Jerusalém foi destruída pelos babilônicos, e o povo levado cativo. Ficou 70 anos no cativeiro. Lá no cativeiro, Daniel, fazendo seus estudos, lendo as profecias de Jeremias, ele percebeu que os 70 anos estavam findando e que o povo ia terminar seu cativeiro. E nisso, Deus revelou para ele essas 70 semanas. E lendo, então 70 semanas são 490 anos. Então, lendo o livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27, é o que começa a falar das 70 semanas. Vamos ler o primeiro versículo, o versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o teu povo? Judeus. O povo judeu, teu povo. E sobre a tua santa cidade. Qual santa cidade? Jerusalém. As 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a santa cidade, Jerusalém. Então aqui, as 70 semanas não passa para outro canto, não. Ela está determinada sobre o teu povo e a santa cidade de Jerusalém. Para quê? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, as 70 semanas, está bem claro, é para os judeus e a cidade santa e para tirar o pecado do povo. Como assim? Como tirar o pecado do povo? Cristo. Então, 70 semanas não está nesse entendimento aqui. Muitos pregam que existe uma semana a se cumprir. O relógio de Deus parou nas 69 semanas e falta uma semana para que ocorra o anticristo vir e fazer aliança com muitos por 7 anos, que é a última semana, e na metade da semana ele vai quebrar essa aliança e vai acontecer
a grande tribulação? Não vejo dessa forma lendo o livro de Daniel. Não tem como. As 70 semanas já se cumpriram. Já se cumpriram. 490 anos. Quando? Que é para tirar a transgressão, apagar os pecados. Quando Cristo morreu na cruz, quando ele morreu na cruz, ele apagou o pecado do povo para sempre. Porque já foi feito outro vídeo, já fiz outro vídeo, falando sobre o pecado. Que o povo fazia expiação do pecado através do cordeiro. Por que Deus exigia o cordeiro para apagar o pecado do povo? Simbolizando Cristo, simplesmente isso. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que Deus exige um animal? Tem que sacrificar um animal. Mas ali é sombra do futuro. Ele estava representando Cristo. E Cristo veio, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro e morreu na cruz e apagou o pecado para sempre. Zacarias, capítulo 3, e o versículo 9, no finalzinho ali, fala: tirarei a iniquidade desta terra em um só dia. Quando ele tirou, Jesus fez isso quando ele disse lá na cruz: está consumado. Está consumado. Quer dizer, ele veio cumprir a lei e os profetas e morrer como cordeiro, como está escrito em Isaías. Ele veio para apagar o pecado do seu povo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem? Os judeus. Ele veio para os judeus. Ele morreu ali em Isaías 53. Não está falando que ele veio para todas as nações ali. Está falando que veio para os judeus para apagar o pecado do teu povo, Daniel. Ali, o Isaías 53. Depois, vocês podem ler, que fala sobre Jesus sendo levado ao matadouro. Não tem como falar sobre números, que o tempo é muito curto e os números nem sempre uns concordam com o outro. Mas, lendo a Bíblia, as 70 semanas já se cumpriram. Aí o versículo 25 fala assim: sabe, entende, Daniel, desde a saída da hora para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. 62 semanas e 72 semanas, as ruas tranquilas se edificarão em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirar o Messias. Então, ele fala, ele firmará um concerto comum, no 27, ele firmará um concerto comum por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Como? Quando Cristo esteve na terra pregando, entende-se que ele ficou 3 anos e meio em seu ministério, porque quando que ele foi ungido? Ele foi ungido quando ele foi ao Rio Jordão ser batizado por João Batista. Ali o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz de Deus falou assim: este é o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Ouvi ele, ouça-o, ele vai vos falar a verdade. Então ali ele foi ungido, quando ele foi batizado, o Espírito Santo entrou nele. E ele ficou, entende-se, 3 anos e meio pregando. E depois desses 3 anos, essa é a aliança que ele fez com o povo. 3 anos e meio ali, com o povo, falando com o povo, mostrando a verdade ao povo. E depois ele foi tirado da terra. Está escrito aqui em Daniel, nesse texto 9, do versículo 24 ao 27. E será tirado o Messias. Então, as 70 semanas fala que será tirado o Messias. Aí, ele até cita lá em Mateus, em Mateus, ele fala sobre essa tribulação que ia acontecer. Quem lê entende o que o Daniel escreveu. Então, podemos entender que depois o templo foi realmente destruído no ano 70. Por isso não vamos falar em números, mas ali foi destruído o templo. Mas por que também falou que fará cessar o sacrifício? Na morte de Cristo, o sacrifício não tinha valor mais nenhum. O sacrifício de animais não tem mais valor para Deus, porque Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Bom, o tempo é curto, mas Deus abençoe os irmãos que estão ouvindo, que entendam que não vamos futurizar esses 70 semanas, porque já se cumpriram. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, e compartilhe.